Saúdo a todos na santa paz do Senhor esta noite. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Estamos aqui mais um dia reunidos, na presença do nosso Senhor, para entregarmos o nosso melhor a Ti, Pai, esta noite. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha receber a nossa oração, na nossa simplicidade, os nossos louvores, e falar para Ti, Senhor, que nós, eu e a minha família, servimos a Ti e não nos dobramos a outros deuses, somente a Ti, Pai. Agradecemos por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, na Tua santa igreja, Amém. aqui na minha casa. Glória. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Primeiro vamos fazer uma pequena oração, pedir a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, Amém? Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos a Tua presença Sim, meu santa Deus, neste te faça lugar, presente, Senhor. Senhor. Te pedimos, Esta meu casa Pai, é pela sua Tua casa. igreja, para aqueles que têm a marca da Aleluia, promessa, Senhor. Te pedimos, meu Pai amado, pelas famílias, Santo, Senhor, santo, que está santo. defasando, Senhor, no mundo, meu Pai. Verdade. O mal, Senhor, toma conta, Senhor. O mal, ele tenta, Senhor, espreitando a família, meu Pai, tentando derrubar a família, Pai amado. Mas sim, Senhor, a família foi constituída por Ti. E nada, meu Pai, todas as forças do mal que se levantar contra a família cairão por terra, em nome de Jesus. Te pedimos pelo nosso Brasil, Senhor, Aleluia, pela nossa pátria, Pai amado. Aleluia, Pai. Por todos aqueles que regem essa nação, Senhor. Te pedimos, meu Pai amado, pelos constituintes, pelo nosso parlamento, Senhor. Pedimos pelo nosso presidente. Te pedimos Glória a pelos Deus. nossos irmãos e irmãs. Aleluia. Pedimos pelas nossas crianças, Senhor. Para que nenhum mal suceda a elas, Senhor. Te pedimos pelos nossos filhos. Te pedimos pelos nossos parentes mais distantes, meu Pai Aleluia, amado. Jesus. Te pedimos pelo nosso bairro, Pai. Pelo Parque São Rafael. Em nome de Jesus, te damos graça por mais essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi não largar tudo e parar. Oh, aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da
Estamos mais uma vez aqui na nossa casa, né? Onde é a nossa igreja, né? A nossa igreja primitiva, onde não há, né, deserções, onde não há onde não existe partidarismo, né? Então nós estamos aqui mais essa noite para pregar a palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos lá, mais uma vez. Eu quero falar para a nossa igreja aqui que as oportunidades estão abertas a qualquer um que quiser trazer uma reflexão, uma palavra, ou cantar um louvor, né? A igreja no lar serve para isso, para dar oportunidade a todos de uma forma igualitária, né? Não beneficiando um e nem beneficiando outro, mas sim a todos, porque como a palavra de Deus fala, que o Espírito Santo ele trabalha em cada um conforme a vocação de cada um. Amém, igreja? Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos ler hoje no livro de Jonas, no Velho Testamento. Hoje nós vamos trazer uma reflexão no livro de Jonas, né, de uma forma diferente, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né. Nós cremos que a palavra de Deus ela se rejuvenesce e ela se renova todas as vezes que o Senhor coloca no coração do seu servo. Seja eu, seja qualquer um outro, Deus está sempre renovando a palavra dele. Amém? Então vamos lá. Todos acharam? Jonas. Que capítulo? Capítulo 1 de Jonas. Jonas é tão pequenininho que a gente precisa, né? Jonas 1, capítulo 1, versículo 1. Quase no final já. Vou ter J ainda. Pode falar comigo, cara. Amém? Então vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir da diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pegou, pôs a sua passagem e desceu, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmãos, daqui a pouco nós vamos voltar aqui para a palavra. Jonas, né? Jonas, ele era um hebreu, amém? Jonas era um hebreu, e ele tinha o povo de Nínive como um inimigo seu, né? E Nínive até então, no coração de Jonas, era um povo que não merecia salvação. Não merecia salvação de forma nenhuma. E Deus colocou no coração de Jonas, chamou Jonas para fazer uma tarefa, atribuiu a Jonas uma missão. Jonas, vai lá até Nínive e prega aquilo que eu te mandei. E Jonas decidiu, né, ser Deus naquele momento. Falou, não, nesse momento aqui, quem vai decidir sou eu. Vou pegar o navio contrário a Nínive, porque aquele povo lá não merece. Aí, o que acontece, irmãos, queridos e amados? Qual a reflexão que nós vamos trazer uma reflexão esta noite, um pouco diferente, né, da palavra que vem trazer nas Escrituras sobre Jonas, né? Então, lá embaixo, no 14, nós lemos o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Agora nós vamos lá para baixo. Jonas não queria pegar aquele povo. Então Deus levantou, né, o mar, levantou ventos, vendavais, para mostrar para Jonas que quem mandava era ele. Deus falou assim, ó, vou mostrar para você quem é que manda, Jonas. Se é você, com a sua vontade, ou se é eu. Então Deus levantou um grande vendaval no mar, daqueles marujos mais experientes ficaram com medo e atemorizaram o seu coração. E naquele momento, todos eles começaram a orar e pedir para os vossos deuses, cada um com o seu Deus, pedindo para que o seu Deus abaixasse aquele tormento no mar, porque eles temiam por suas vidas. E onde estava Jonas? Jonas estava no porão do navio, olha isso, dormindo. Jonas estava no porão
do navio, dormindo calmo e sossegado. Mas Jonas sabia que todo aquele vendaval, que toda aquela fúria no mar, era por conta da sua ignorância e da sua teimosia. Ele sabia que era com ele. Então, por que ele fez? Permaneceu quietinho. Vamos ver se cola, né? Vou ficar quietinho aqui, vamos ver o que acontece, né? E lá no 14 diz assim: então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Quem estava pedindo para Deus? Os ímpios que estavam dentro daquele navio. Ó, a tormenta no mar era tão forte, o mundo de água se voltou para aquele barco de uma maneira tal que aqueles marujos mais experientes não tinham visto ainda. E eles acharam que eles iam morrer. Ao ponto deles pedir para Deus de Jonas. E começaram a pedir. E pediram: não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu és o Senhor, e fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram no mar. Cessou o mar e a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com um grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha, irmãos, olha que maravilha. A vida, aquela situação que Deus colocou Jonas, não salvou simplesmente somente a Nínive. Mas aqueles tripulantes daquele navio, daquela embarcação, que cada um clamou a um Deus. Mas quando eles perceberam que os deuses deles eram surdos, cegos e mudos, eles passaram a clamar ao Deus de Jonas. Aleluia. E naquele momento, a fé daqueles homens que estavam naquela embarcação também cresceu. E Deus, o plano de Deus, até quando a gente faz aquilo que é a nossa vontade, o ser humano ele é tão imprevisível que Deus ele usa a imprevisibilidade humana, até a imprevisibilidade humana a favor de Deus. Deus já contava que Jonas ia para o lado oposto. E Deus fez o quê? Levantou uma fúria no mar. Até os homens daquela embarcação que não creram em Deus, que não era nem plano ainda de Deus para aqueles homens, vou aproveitar que esse meu servo aqui foi um pouquinho desatento e vou também pegar essas pessoas para mim. E aumentou a fé daquelas pessoas, ao ponto daquelas pessoas abandonarem seus deuses e levantar altar para o nosso Senhor Jesus. Por Deus Todo-Poderoso, Adonai. Nossa, aleluia. E aí naquele momento, o mar se acalmou e aqueles homens viram que somente o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. E lá no capítulo 2, diz assim, ó: e orou Jonas ao Senhor, e ao seu Deus. Aí, irmãos, quando Jonas foi lançado no mar, Deus determinou um grande peixe, né? Que a Bíblia não fala que peixe que era. Aí alguns teólogos falam que era um monstro marinho, alguns teólogos falam que era uma baleia, mas a Bíblia ela não especifica. Então vamos deixar conforme as escrituras, vamos deixar um grande peixe. Então Deus levantou um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas estava nas entranhas daquele peixe. E ali ele permaneceu, Gabriel e Juliana, por 3 dias e 3 noites. Agora você imagina você estar nas entranhas de um peixe, agonizando e lembrando que você está ali por causa da sua desobediência. Então às vezes a gente fala assim: ah não, a gente servir a Deus, a gente pode servir a Deus conforme nossa vontade e nosso jeito. E não, para você servir a Deus, tem que ser da vontade e conforme a sua autoridade, a sua vontade plena de Deus. Aleluia. Ninguém pode servir a Deus do jeito que você quer. A Bíblia fala para a gente vir como a gente está, mas a Bíblia não fala para a gente permanecer como está. A Bíblia fala que nós temos que nos renovar segundo o nosso entendimento na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que vivifica o Espírito Santo de Deus em nós. E naquele momento, Jonas, do ventre da baleia, clamou ao Senhor. Vamos ver o que Jonas falou?
E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, na escuridão dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas, naquele momento, meus irmãos, ele temia de que aquela desobediência dele, aleluia, você vê como Deus é misericordioso. Você vê como Deus é misericordioso. Aleluia. Naquele momento Jonas pensou: não vou ver mais a luz do dia. Daqui agora eu vou me desmanchar no ventre desse animal e vou virar e vou padecer. Nunca mais vou ver o templo de Deus. Nunca mais eu vou ver a face de Deus. Nunca mais eu vou compartilhar da santidade do meu Deus. Mas ele clamou a Deus e Deus ouviu. E aí Deus ouviu ele, Gabriel. E aí Deus determinou para aquele peixe, porque é assim, ó. Deus determina para o peixe, Deus determina para os animais obedecem. Deus determina para os ventos e os ventos obedecem. Deus determina para a natureza e a natureza obedece. Mas Deus determina para o homem não. O homem não quer obedecer. Felizmente, para Deus falar que a obrigação de todo homem é obedecer e servir a Deus. Porque nós somos criaturas dele. Mas o homem, com a sua teimosia, vem provando a Deus, mostrando a Deus, desde o início da formação do homem, que o homem existe uma dificuldade do homem obedecer à vontade de Deus. Mas Deus, com a sua rica misericórdia, alcançou novamente Jonas e determinou para aquele animal, aquele peixe gigantesco, vamos colocar assim, não vamos colocar que é baleia, porque a Bíblia não fala, e aquele peixe regurgitou Jonas numa praia. Amém? E aí novamente Deus mandou Jonas pela segunda vez, determinou Jonas pela segunda vez, lá no capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, prega contra ela, e a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, a segunda a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas levantou e foi a 3 dias do caminho para a cidade de Nínive, né? E agora vamos descer lá para o 7. E fez a proclamação de que vulgou a Nínive, pelo mandado do rei. Ó, irmãos, deixa eu só trazer uma pequena reflexão aqui. Jonas, pela segunda vez, Deus mandou ele ir lá na cidade de Nínive. E o coração dele, mesmo depois de tudo que ele passou, mesmo ele tendo visto aquele vendaval no mar, tudo aquilo, o coração dele ainda, Gabriel, não tinha se quebrantado o suficiente. Você vê como que é o coração do homem. Vocês veem como que é o coração do homem. Todos os seres da terra obedecem a Deus sem questionar. Os ventos obedecem a Deus. Agora o homem sempre tem que trazer um questionamento. Naquele momento que Deus mandou ele pela segunda vez a Nínive, né? Olha só o que ele faz. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia. E pregava, e dizia: ainda 40 dias a Nínive será subvertida. E aos homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vocês veem como aquelas pessoas de Nínive estavam carentes de Deus. Como aquele povo de Nínive estava carente de Deus, a ponto de um homem chegar, um profeta chegar naquele lugar. Jonas era considerado um profeta menor. A palavra Jonas significa pomba. Aquele homem, quando ele entrou na cidade de Nínive, ele pregou uma pregação amarga.
dizendo para aquelas pessoas ali que a cidade de Nínive ia ser destruída. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus, eu creio, que convenceu toda aquela humanidade ali. Porque a palavra de Deus fala que quem convence o homem dos seus erros é o Espírito Santo de Deus. Verdade. E aí, e os homens de Nínive creram, em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantando-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano. Até o rei creu na palavra daquele profeta, se vestiu de pano de saco, e assentando-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, quem? O rei de Nínive, que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Olha, irmãos, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus aqui, ela está nos mostrando que o povo de Nínive era um povo violento, era um povo aprimorado em artes de guerra, um povo que tinha muito, nessa cidade havia muitas coisas que desagradavam muito a Deus. Mas vocês veem como que a misericórdia de Deus, ela não é somente para o bonzinho, mas sim para todos. E muitas das vezes a gente acha que a gente pode determinar quem vai entrar no céu. Se é a pessoa boa, porque aos nossos olhos aquela pessoa é uma pessoa boa, ou aquela pessoa que é uma pessoa má aos nossos olhos. E Jonas, ele achou que ele poderia determinar isso. Mas o Senhor provou para ele que não. Que quem determina isso é Ele, e não nós. Amém? Amém. Aí, irmãos queridos, naquele momento o rei determina que toda cidade, que todo animal se vista de pano de saco e fique nas cinzas por 3 dias. Não comam e não bebam água, e só clamem a Deus. Por quê? Porque ele creu na palavra do profeta. Aleluia. Ele creu na palavra do profeta. Aleluia. E ele creu de maneira tal que ele entendeu que se ele não tivesse feito aquilo, a cidade teria sido destruída pelo nosso grande Deus. E aí depois, meus irmãos, depois disso, Jonas, vendo o resultado da sua pregação naquela cidade, ao invés dele se alegrar, como hoje nós falamos, nós pregamos o Evangelho, e a palavra de Deus fala que nós temos que nos alegrar com aquela pessoa que entrega a sua vida na mão do Senhor, porque a Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos. E naquela cidade de Nínive não havia um pecador, havia 120 mil pecadores. Aleluia! E a cidade inteira de Nínive se arrependeu. Os animais daquela cidade se converteram ao Senhor, porque até o animal do ímpio é impuro aos olhos do Senhor. E naquele momento, aquela cidade inteira se arrependeu. E Jonas, ao invés de se alegrar, o que ele faz? Ele pede novamente a morte ao Senhor. Ele entristece seu coração, porque ele não queria que aquele povo fosse um povo salvo, igual o povo de Israel. Ele não queria que aquele povo recebesse do Senhor o que o povo de Israel recebeu. Ele não queria que aquele povo de Nínive recebesse da mão do Senhor a confirmação, como eles receberam lá atrás, quando eles estavam escravizados na mão dos egípcios, que eles clamaram e Deus ouviu o clamor e mandou Moisés libertar aquele povo. Mas ele queria que aquele povo fosse totalmente destruído na mão do Senhor, como a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas não é ele que determina. Jonas, ele não podia ficar entre o céu e o inferno e falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós às vezes nos colocamos na porta do céu e queremos determinar
quem entra e quem não entra no céu. Aleluia! Glória a Deus. E aí naquele momento Jonas, no 4. Mas desgastou-se Jonas. E extremamente disso, desgostou-se Jonas. Extremamente disso. E ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo, e grande é a benignidade que te arrependes do mal. Olha, irmãos, olha que maravilha. Naquele momento Jonas, Jonas ele estava fazendo aquilo conscientemente. Ele estava conscientemente. Ele fala aqui, no 4:2, que ele sabia da misericórdia de Deus, ele conhecia a misericórdia de Deus, ele sabia que se ele entrasse naquela cidade, aquele povo ia ser salvo, que Deus ia entrar com a sua misericórdia naquele lugar, mas por isso ele não queria. Ele julgava aquele povo inimigo dele. Ele julgava aquele povo inimigo dele. E ele se colocou entre a porta do céu e falou: esse povo aqui não entra. Amém? Olha o que Jonas faz. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor que me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se a oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, e à sombra até ver o que aconteceria da cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima da cabeça de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e subiu a erva, a qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável o que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo sim que eu me enfade por ponto a desejar a morte. Irmãos, preste bastante atenção. Jonas, ele não tinha misericórdia de 140 mil pessoas, 120 mil pessoas. Mas ele se compadeceu de uma planta que ele não plantou, ele não regou, e ele não fez nada por ela. Deus fez nascer uma boboreira, essa boboreira se estendeu uma folha, cobriu a cabeça de Jonas, ele ficou protegido do sol, ele ficou feliz. Deus mandou um bicho foi lá, feriu a boboreira secou, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e Jonas se enfureceu a ponto de pedir a morte de novo. Olha a cabeça desse homem. E o que eu quero trazer aqui para os irmãos esta noite, essa reflexão, eu quero trazer para os dias atuais isso. Só para a gente finalizar aqui esse texto. E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhasse, nem fizesse crescer, que em uma noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão de a grande cidade de Nínive, que então estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, presta atenção. Presta bastante atenção, meus irmãos queridos. Vamos trazer uma reflexão para os dias atuais. Hoje, meus irmãos, as igrejas que estão aí fora, existe hoje mais de 44 mil religiões no mundo. Existe as igrejas, as suas denominações, onde elas colocam nas suas portas que aqui nós só aceitamos pessoas que têm o mesmo pensamento que nós. Quando você coloca na sua igreja que você acredita que numa determinada situação
da qual você entende que a Bíblia fala, traz a luz da Escritura para você. Por exemplo, hoje nós temos muitas igrejas que cada uma com o seu pensamento. Nós temos a Batista, nós temos as Assembleias, nós temos a Adventistas, a Congregação Cristã, nós temos o Testemunho de Jeová, nós temos inúmeras religiões e denominações. E qual é a certa? E quando nós colocamos uma faixa, quando nós colocamos um nome em cima da nossa igreja, aqui é a igreja fulana de tal, nós colocamos essa placa e estamos falando para as pessoas que se você quiser vir frequentar com a gente, se você quiser congregar com a gente, você venha. As portas estão abertas, mas é segundo conforme os nossos costumes. E aí eu te pergunto, meus irmãos queridos, de uma certa forma você não está se colocando igual a Jonas, dizendo que quem entra aqui e quem não entra? Qual é a religião perfeita? Qual é a igreja correta? Qual é a igreja que é determinada dentro das Escrituras? Se você ler a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, você não vai achar dentro das Escrituras nenhuma denominação de igreja. Você não vai achar ali Assembleia, Adventista, você não vai achar ali Batista, você não vai achar a Igreja Renovada, você não vai achar a Igreja Católica, você não vai achar, porque a Bíblia, ela não prega religião. E muitas das vezes a gente se coloca como Jonas. Essas pessoas não quero aqui. Ou aquelas, eu também não quero aqui. Eu só quero aquelas que concordam com os meus costumes. Qual a diferença entre essas hoje e o pensamento de Jonas naquele tempo? De achar que a salvação era só através do povo judeu. Que Deus não podia fazer as suas escolhas. E hoje nós nos enclausuramos dentro das igrejas e pregamos somente para os irmãos que estão ali. Nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós não vamos lá fora buscar as pessoas que estão realmente necessitando do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós não saímos. A igreja, a palavra igreja, ela é concebida de dentro para fora. Você não pode simplesmente achar que a sua denominação é a correta. E aí, irmãos e irmãs, eu vou falar para vocês. A palavra de Deus, ela fala em Marcos 16 fala que a palavra de Deus fala que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, existe uma prerrogativa para você ser salvo. A prerrogativa é você crer e ser batizado. A palavra de Deus não fala que vocês têm que estar dentro de uma igreja, porque nós somos a igreja do nosso Senhor Altíssimo. Nós somos o templo de Deus. Nós que recebemos a presença de Deus, não é as paredes. Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus não pode habitar em objetos inanimados. Mas às vezes nós nos colocamos diante da situação onde nós colocamos para as pessoas que se elas não estiverem aqui dentro, elas vão perder a sua salvação. E muitos dos nossos amigos aí, dos nossos pastores e dos nossos irmãos, acabam por um pensamento, assim, até um pensamento pequeno, pregar e ensinar que a salvação é estar dentro de uma igreja. Então a pessoa, às vezes, ela acredita que se ela não estiver dentro da presença de Deus, dentro de uma igreja, ela não vai ser salva. E isso não é verdade. A verdade é que nós temos que ensinar as pessoas a serem dependentes do nosso Senhor Jesus. Nós temos que ensinar as pessoas a serem dependentes de Deus, não dependentes de igreja. Porque essa igreja, essa pequena igreja que nós formamos aqui no nosso lar, ela é uma igreja. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, ela fica. Verdade. As igrejas, todos esses templos que são erguidos aí, as duras custas da viúva, do órfão, a duras penas, são constituídas e erguidas com suor, com sangue. Elas vão ficar, meus queridos. Não vai subir. Só quem vai subir somos nós. Aleluia. A palavra de Deus fala que o noivo virá buscar a noiva. Aleluia. E a noiva somos nós. Aleluia. Ficarão aqui, ó,
a nossa casa, o nosso carro, nossos bens, as igrejas irão ficar, mas nós viramos as nuvens e encontrar o nosso noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ele pagou o preço pela igreja. E Ele não exige nada da gente. A única coisa que o Senhor Jesus exige da gente é que nós aceitemos Ele como nosso único e suficiente Salvador e que nós venhamos obedecer às Escrituras. Só isso. Crermos, sermos batizados e acreditar na sua Santa Escritura. É só isso que Ele quer. Ele não quer mais nada. Deus, Ele na sua infinita sabedoria, quando Jesus ele criou o seu ministério aqui na terra durante 3 anos, Ele não instituiu igrejas, instituições. Hoje nós vemos grandes arranha-céus. Você olha para as igrejas hoje, você vê grandes construções, para mostrar como nós somos medíocres diante dessas construções, para mostrar como nós somos pequenos diante dessas grandes obras que o homem faz com as suas mãos. E ali dentro eles coabitam uns para com os outros. E eles proclamam que o Senhor, que ali é a casa de Deus, enquanto a casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está sendo barrado em muitas das igrejas. O mundanismo está dentro das igrejas. Não há quem pregue a verdade nas igrejas. As pessoas vão na igreja, hoje elas não podem abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar o Evangelho. Porque ela vai ofender fulano, ela vai ofender Beltrano, ela pode até ofender o líder da igreja. E a liderança da igreja hoje está se concebida como os pastores. Então, a cabeça da igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. E o corpo não pensa, o corpo obedece. Mas hoje nós vemos o quê? A igreja se posicionar de forma diferente. A liderança da igreja, os pastores e a parte eclesiástica da igreja, hoje eles são constituídos como cabeça da igreja e não como corpo. E infelizmente o mundo está entrando na igreja, a igreja está ficando fria, a igreja está se esfriando de maneira tal, onde o Espírito Santo nem pode mais permanecer ali, porque ele é santo. Ele vai nas igrejas hoje, ele vê as coisas que estão acontecendo, ele se entristece. E muitas das vezes essas igrejas, as pessoas que estão ali naquela igreja, estão indo a passos largos para o inferno, com as suas mentes cauterizadas, como diz o nosso apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fala que temia a sua morte, porque ele sabia que depois da sua morte viriam pessoas com as lábias bonitas, com filosofias humanas. E ia distorcer a nossa palavra de Deus, ele ia distorcer a palavra de Deus. Aleluia. E ele já sabia disso. Por isso que ele alertava Timóteo. Por isso que ele alertava Tito. Dessas coisas que no futuro viriam. Mas infelizmente, meus irmãos, essas coisas também estão previstas na Bíblia. A palavra de Deus fala que no final dos tempos a igreja se esfriaria. O mundo se esfriaria. E hoje nós estamos vivendo uma época onde não tem como a gente duvidar que nós estamos vivendo um dos momentos cruciais da vida do Filho do Homem. E a necessidade que a igreja hoje, ela acorde para essa realidade. Há necessidade que a igreja se levante um clamor por essa necessidade. Aleluia. Porque as ovelhas perdidas da casa de Israel hoje, que são os cristãos que foram tirados de dentro das igrejas, da comunhão dos irmãos, hoje estão pelo mundo afora. Muitos cristãos hoje não querem mais estar dentro das igrejas por conta do que eles foram e viram. A palavra de Deus fala em Coríntios que nós temos que corrigir aqueles que estão dentro e deixe que Deus julgue os que estão de fora. A palavra de Deus fala que nós temos que corrigir a igreja. A igreja do Senhor, ela não pode andar a passos largos para o inferno. Porque o diabo, ele é astuto, ele sabe. Ele sabe que se ele colocar uma vírgula na escritura e as pessoas entenderem dessa forma, a igreja vai se distanciar de Deus. A igreja vai tomar um rumo diferente. Ele sabe. E as pequenas coisas, são as pequenas coisas que tiram o crente hoje da presença de Deus. É verdade. E Deus, Ele quer renovar a igreja hoje. Hoje, Ele quer renovar a igreja. Mas Ele precisa de homens, Ele precisa de mulheres que tenham ousadia, que falem a verdade, que falem segundo as Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, que preguem, que falem a verdade.
Mas hoje, infelizmente, muitos obreiros, muitos homens de Deus se acovardaram, estão na sua zona de conforto, não querem ir contra as suas lideranças. Eles acham que se eles forem contra as suas lideranças, vão perder seus privilégios. Você vai perder seu privilégio, meu irmão, mas você vai ganhar. Você vai ganhar muito nas mãos do Senhor. Você vai entrar no céu e Deus vai olhar para você e vai falar assim: você não se acovardou, meu irmão. Glória a Deus, verdade, Senhor. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Aleluia. Hoje nós vemos muitas pessoas que no passado estavam dentro das igrejas e hoje estão fora, porque foram magoadas, porque foram esculhambadas dentro da igreja, porque não tiveram oportunidades, porque viram coisas acontecerem dentro das igrejas, um mundanismo dentro da igreja, e não aceitaram. Não aceitaram a imundícia que tem hoje em muitas igrejas. Paulo fala para que quando a gente faça um culto ao Senhor, nós tenhamos o quê? Nós tenhamos ordem e decência, porque o nosso Deus é um Deus que não gosta de bagunça. Mas nós vemos aí fora o quê? A igreja se comportar de forma, parece baile funk dentro da igreja. Nós temos que ter discernimento nisso, meus irmãos. Nós temos que acreditar que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E será que na vida do Senhor Ele achará fé nas igrejas? Ele achará fé nos seus filhos? E eu te pergunto, da mesma forma que Jonas se posicionou, dizendo que quem vai para o céu e quem não vai para o céu, hoje muitas igrejas, elas são assim, elas se posicionam, que quem vai entrar no céu e quem não vai entrar no céu. Elas não querem pregar a verdadeira palavra do Senhor. Mas eu te falo, quem vai entrar no céu? Aquele que permanecer fiel até o fim. Aleluia. Eu falo para você sem medo de errar, que quem entrará no céu são aqueles que estiverem dentro dessas palavras, que estiverem aqui, meu irmão. Se você estiver dentro dessas palavras, dentro deste livro, se você colocar sua vida no altar, e se você estiver dentro desse livro, que se chama Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o seu cantinho no céu está preservado. Glória a Deus. A sua carteirinha, o seu salvo-conduto já está certo, que você irá morar com Cristo, meu irmão. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra, meu irmão? Creia, meu irmão. Creia nessa palavra. Deus te deu um espírito de ousadia, meu irmão. Deus te deu um espírito de ousadia, pastor. Aleluia. Deus te deu um espírito de ousadia, presbítero. Aleluia. Deus te deu um espírito de ousadia, diácono. Glória e cooperadores. E evangelistas. Deus não tem parte para com os covardes. Nós precisamos hoje em dia, meus irmãos queridos, levantar um clamor dentro das igrejas e para que a igreja seja renovada, porque o noivo já está à porta. Todos os sinais já estão aí afora. Todos os sinais já estão aí. O noivo já está à porta. Mas a palavra de Deus fala aqui, aquele que ser fiel até o fim, persistir até o fim, a nossa coroa estará no céu nos esperando. Aleluia! Nós temos que ser fiel até o fim, meus irmãos. E o fim para nós é assim: ou nós dormimos no Senhor, ou então muitos não provarão a morte. Mas aqueles que provar a morte têm que estar dentro dessas escrituras. Se você estiver dentro dessa escritura, o seu salvo-conduto, a sua carteirinha já está preservada no céu. Ou aquele que vai passar com vida a grande tribulação. E eu creio, meus irmãos, eu creio que todos nós, a igreja do Senhor está sendo preparada. Dentro das igrejas, você percebe que a igreja do Senhor está sendo preparada. É aquele irmão, a palavra de Deus fala assim, que a necessidade que tinha, no final dos tempos, a heresia tinha que estar dentro das igrejas, para que os sinceros de coração se manifestem. Você, meu irmão e minha irmã, que é ousado na presença do Senhor, você, minha irmã e meu irmão, que tem essas palavras no seu coração, não aceite servir a Deus de qualquer maneira. Não aceite servir a Deus de maneira ruim, de maneira fria, como as igrejas estão fazendo hoje em dia, esfriando a igreja do Senhor, esfriando os servos do Senhor. Hoje em dia
É uma disputa de quem prega melhor, é uma disputa de quem canta melhor, é uma disputa, é uma coisa feia dentro das igrejas. As pessoas hoje, elas vão para a igreja querendo ser artista. Hoje a igreja se transformou num grande palco, onde as pessoas com suas filosofias bonitas, ou as pessoas fazendo suas teologias bonitas, querem levar palavras bonitas e querem ser glorificados. Ou a pessoa que tem uma voz bonita, a qual Deus deu um dom maravilhoso da voz, vai lá à igreja cantar e não se consagra. Vai na igreja cantar e quer receber glória. A igreja do Senhor hoje existe palmas. As pessoas recebendo aplausos, elas mesmas recebendo aplausos. E eu falo para você, meu filho, eu falo para você, servo, eu falo para você, ser crente, eu falo para você, cristão, imitadores de Cristo, se levante dentro das suas igrejas. Não quero que você, meu irmão, não quero que você, minha irmã, se levante contra o seu líder, não é isso. Eu quero que você se levante em oração. Eu quero que você clame nas suas igrejas para que Deus, o nosso Senhor, ouvirá. Ele vai te ouvir e Ele vai mudar a situação da sua igreja. Porque nós não temos que nos levantar contra ministério nenhum, não. Nós temos que nos levantar em oração. A guerra do crente, a guerra do cristão é de joelho no chão. A guerra do cristão é espiritual, meu irmão. Você não pode se levantar contra o seu líder, não. Você tem que se levantar contra as potestades do inferno, que hoje, infelizmente, estão dentro das igrejas. Verdade. Hoje você não pode mais pregar a palavra, meus irmãos, nas doutrinas, porque você vai ofender a mulher. Hoje, meu irmão, minha irmã, hoje existe feminismo dentro das igrejas. Se você pregar a palavra conforme a palavra de Deus, você vai ofender as pessoas. E a intenção não é ofender ninguém, mas a palavra do Senhor tem que ser dita. A palavra do Senhor tem que ser dita. A palavra do Senhor tem que ser falada nas igrejas. A palavra do Senhor, ela tem que ser enaltecida nas igrejas. Não é, tem que ter louvor, sim, mas a palavra do Senhor que vai libertar o povo santo. Glória a Deus. Nós temos que crer nisso aí, meus irmãos. E a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar em oração. É isso que nós estamos precisando. Aleluia. Porque quanto mais irmãos descem em oração, por que as igrejas de antigamente o aleijado levantava e saia andando? Porque os irmãos se consagravam mais. Hoje, às vezes, irmão, o irmão ele só lembra de Deus na hora que ele vai começar o culto. E tem muitos dos irmãos que deixam de ir para o culto para assistir jogo. E tem muitos dos irmãos que troca o culto da igreja que ele congrega por qualquer coisa, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que acreditar. Nós temos que ter fé, porque a fé que nosso Senhor nos dá, ela faz com que nós acreditamos no seu retorno. Você crê nisso, meu irmão? Então, se você crê nisso, em nome do Senhor Jesus, que a igreja fique de pé, nós vamos orar. Vou orar para o Senhor, para que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, venha confirmar todas essas palavras que aqui foram ditas e esconder no fundo do seu coração, meu irmão, para que você nunca mais esqueça essas palavras que aqui foram ditas, porque essas palavras foram colocadas no coração pelo nosso Senhor Jesus. E essa palavra é uma palavra de correção, mas é uma correção boa. E não é para você, é para nós. Essa palavra de correção não é para você não, meu irmão, é para mim e para você. Amém, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Então levante aí na sua casa, levante aí na sua empresa, levante onde quer que você esteja. Pare um minuto, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu clamo a Ti, Senhor, para que nesse momento, Senhor, o Senhor abra, Senhor, o coração de todos os ouvintes, meu Pai, de todas as pessoas que estão ouvindo essa live, meu Pai. Ó Pai amado, ó Deus eterno, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, no Teu Espírito Santo, eu creio na Tua palavra, Senhor. Meu Pai, vai, meu Pai, neste momento, Senhor,
Consola, Senhor, aqueles que precisam ser consolados. Ajuda aquele, meu Pai, a ter fé. Ajuda aquele irmão, meu Pai, a se levantar e orar e buscar a tua presença, Senhor, de madrugada. Busca, Senhor, os teus filhos fiéis. Ó, Senhor, onde quer que eles estão. Ó, Senhor, leva eles, meu Pai, a buscar a tua presença, Senhor. Esconde essas palavras, Senhor, no fundo dos seus corações, para que nós não venhamos a pecar contra ti, meu Deus. Nós te pedimos, meu Pai amado, neste momento pela família brasileira. Nós te pedimos, meu Pai amado, pelo nosso país, Senhor, que se encontra numa situação difícil, Pai. Nós pedimos, meu Pai, para que o Senhor venha colocar, meu Pai, uma consciência boa, Senhor, nos nossos vereadores e prefeitos, para que o Senhor venha colocar, meu Pai, uma consciência boa nos deputados estaduais, Senhor, e nos nossos governadores. Para que o Senhor venha colocar, meu Pai, uma consciência boa nos nossos deputados federais e senadores e no nosso presidente, Pai. Senhor, o nosso presidente, Senhor, ele luta contra todos, Pai. Ajuda, meu Pai, o nosso presidente. Limpa, Senhor, o seu caminho. Ajuda, meu Pai, ele a ter uma boa decisão, dá sabedoria para o nosso presidente, para que ele possa, Senhor, fazer o que é correto, Senhor. Nós nunca tivemos um presidente cristão, agora nós temos. Mas isso não é, meu Pai, mérito nosso, sim, mérito teu, Pai. Porque foi o Senhor que colocou ele lá. E a tua palavra diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. E nesse momento eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a polícia militar. Eu coloco a polícia civil nas tuas mãos, Senhor. Cobre eles com teu sangue. Cobre o exército brasileiro com teu sangue. Cobre as guardas municipais com teu sangue precioso, Pai. Porque eles que vão à rua, Senhor, para lutar a nossa luta, meu Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, por todas as pessoas que estão, meu Pai, em estado de rua, sem casa, meu Pai, desabrigados nas ruas, Senhor. Te peço por aquelas pessoas, meu Pai, que por causa do Covid perderam tudo. Eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas, meu Pai, que de alguma forma, meu Pai, perderam suas casas nos desmoronamentos, nas enchentes, não tem nada, não tem para onde ir, estão com depressão, Senhor. Eu te peço também, meu Pai, por aquelas pessoas que estão acamadas, ó Deus. Ó Espírito Santo, vai nos seus leitos, toca, Senhor, convence, meu Pai, cura em nome de Jesus. Eu determino cura na sua vida, meu irmão. Eu determino cura na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Receba essa oração. Receba essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. Pai. Vamos encerrar, né? Cabeça. Amém. Eu quero que você coloque as suas mãos para o alto, para nós encerrarmos. Toda a igreja, coloque as mãos para o alto. O grande amor de Deus e a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, não somente nesta casa, mas em todo o país, em todo o mundo, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.